nesta noite, e nós temos percebido que as letras têm muito a ver, né, com o nosso entendimento concernente ao propósito de Deus. E esta última música, nessa última letra que nós louvamos a Deus, destaca, sem dúvida alguma, um entendimento e reconhecimento. Sempre é o que Deus quer de cada um de nós, que haja entendimento e haja o reconhecimento do propósito dele para a nossa vida. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Os irmãos sabem que a carta aos Filipenses, Paulo, ao escrever esta carta, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, Paulo tinha como propósito principal, né, que toda carta tem um propósito principal e tem os outros secundários que não deixam de ser importantes, obviamente, mas principalmente para expressar a gratidão pela ajuda financeira que ele recebeu quando estava preso, provavelmente em Roma, ou na cidade de Éfeso, ou na cidade de Cesareia, mas bem provável em Roma. E ele escreve esta carta aos irmãos, expressando uma gratidão pela ajuda financeira recebida daqueles irmãos. Mas também ele queria mostrar nesta carta o apreço pela generosidade, da fidelidade, né, e da sensibilidade que ele teve ao ser agraciado pela generosidade desses irmãos. Mas a epístola, a carta aos Filipenses, Paulo aborda também agradecimento pela generosidade. Ele destaca o encorajamento em meios às dificuldades. Ele destaca a importância e louva a Deus pela unidade e humildade e pelo cuidado que eles deveriam ter com os falsos ensinamentos. E, acima de tudo, Paulo destaca a alegria no Senhor. Que nós queremos, nesta noite, compartilhar um pouco a respeito dessa expressão que Paulo destaca no capítulo 4, encorajamento em meios às dificuldades. E esse capítulo, no capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, Paulo, com muita propriedade, ele destaca aos irmãos, e até hoje, para nós, tem sido um momento de reflexão diante das circunstâncias e das adversidades que a Igreja do Senhor, que nós, como servos do Senhor, temos passado e vivido. Então, nós vamos ler Filipenses 4, 10 a 13. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo.
Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter a abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta noite e queremos agradecer a Ti pela igreja estar reunida neste santuário. Obrigado por cada servo Teu, por cada ouvinte da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo continue, como tem falado até agora, em cada um de nós. Nos conduz sob a Tua direção e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu molhar aqui a garganta. Obrigado, irmão Jair. Irmãos, nós nos deparamos com esse texto de Filipenses 4, de 10 a 13. Nesse capítulo 4, Paulo está destacando dificuldades, alegria em todas as circunstâncias e dedicação à obra do Senhor. Ao lermos esse capítulo, está contido essas colocações e essas abordagens, mostrando as dificuldades, trazendo a alegria diante das circunstâncias e tendo o entendimento da necessidade da dedicação quanto à obra do Senhor. E é isso que Deus quer de mim e de cada um, de você e de cada criatura. Quando Paulo destaca nesses versos, ele destaca que a alegria no Senhor nos dá contentamento. A alegria no Senhor nos dá contentamento. Se você perceber a definição e você sabe o que é contentamento, contentamento está contido a satisfação, está contido o gosto, a alegria e o júbilo. Então, quando Paulo destaca que em seu coração há alegria e há contentamento, né? Que a alegria do Senhor nos dá contentamento, não é no intelecto, não é no entendimento, não é na natureza, na mente humana que gera o contentamento diante das circunstâncias. Mas Paulo está dizendo que o fato dele sentir o contentamento diante das circunstâncias vividas, ele ressalta que vem do Senhor. E o contentamento de Paulo não foi simplesmente baseado na sua natureza humana. Não. Primeiro, Cristo se revelou a Paulo e em seguida, Paulo, entendendo, percebendo a ação de Deus sobre a sua vida, ele passou a ter e a viver uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de intimidade, ela é bem diferente de um relacionamento. Se nós usarmos a nossa própria definição da nossa língua portuguesa, nós vamos ver que relacionamento é algo momentâneo, periodicamente,
e pode ser até, em determinado momento, duradouro. Mas a intimidade é algo que não se consegue deixar de ter. É sempre crescente e sempre contínuo. Aqui, Paulo está dizendo que o contentamento dele foi baseado em seu relacionamento de intimidade com Deus. De intimidade. Isso tem muito a ver com reconhecimento e gratidão. Paulo aqui ele está manifestando uma gratidão a Deus. Mas essa gratidão manifestada pelo apóstolo Paulo aos filipenses só foi possível pelo entendimento que Paulo teve. Enquanto não se tem entendimento, nós ficamos presos nas circunstâncias e nas adversidades. Paulo aqui destaca também que o descontentamento leva o indivíduo a ter infidelidade, confusão e até momento de discórdia na vida diária dele. Ele não entende o que está acontecendo, ele se questiona, ele não consegue extrair as coisas boas. Então, Paulo aqui ele tenta compartilhar que o descontentamento é o oposto do contentamento. O contentamento vem do Senhor, né? Ou seja, o fato da alegria vir do Senhor gera nele o contentamento. Já o descontentamento é que muitas vezes nós presenciamos, abro um parênteses aqui, esta semana eu visitando um cliente, um amigo, e ele me colocou a par de um momento em que um amigo perdeu a sua esposa, ambos tementes a Deus, membros de uma igreja evangélica, e o casal bem unido, bem íntimo, mas ela partiu jovem, com nem 50 e poucos anos, mas ele está de uma maneira irreconhecível. E quando ele, conversando com esse irmão, pediu para que ele tivesse fé, tivesse paciência, ele disse: fé em quem? Né? Então, a circunstância domina a criatura de Deus, ou o filho de Deus, ao ponto dele não tentar entender que a alegria nossa não está na circunstância, mas está no Senhor da circunstância, não é? Vai muito mais além disso. É como se Deus a gente olha para um pecador e a gente, um delinquente, um pecador da sua natureza, a própria Bíblia diz, não há nenhum justo sequer, nenhum justo. Todos estão condenados, mas o amor de Deus consegue ver, não é, a graça sendo manifesta naquela pessoa. E aquele indivíduo que vive à margem da sociedade, e a sociedade quer condená-lo, obviamente, até a uma linha de pena de morte. Esse não tem mais jeito, mas Deus ali atua através do Espírito Santo e leva aquela pessoa a ter uma nova criatura e ela passa a ser uma nova pessoa. Então, e Paulo ele tinha essa experiência, não na mesma dimensão, quando ele perseguia os cristãos, tirava os cristãos das suas casas, entregava à corte romana, e ali eles eram condenados e mortos. E agora Paulo tem a experiência com Cristo e ele se torna uma nova pessoa. Então ele tem muita propriedade para manifestar a graça de Deus diante de qualquer circunstância. E ele diz com muita propriedade
que ele só teve vitória sobre o seu descontentamento porque ele simplesmente jamais deixou de exercer a fé na dimensão da graça de Deus. Muitas vezes nós temos a fé, mas nos parece que a nossa fé, ela não consegue alcançar a graça de Deus. Muitas vezes a nossa fé, ela está sobrepondo ou, entre aspas, impondo a Deus o que a gente quer. Paulo aqui, quando ele disse, no último versículo que nós lemos, e nós vamos entrar nesse versículo, ele diz com muita propriedade, por quê? Porque a fé, ela tem que penetrar na graça de Deus. Eu não posso trazer a fé e exercer essa fé como fator determinante, sem que eu esteja submisso à graça do Senhor. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo era um homem que, podemos dizer com muita propriedade, para defender a necessidade da fé. Mas a fé que Paulo exerceu, ele se colocou diante da graça. Quando Deus disse, a minha graça te basta. A fé de Paulo ali foi fortalecida, mesmo diante da sua adversidade. Ele não se deixou se dominar e nem a sua fé foi enfraquecida. Pelo contrário. Por isso que Paulo começa aqui a dizer, no último verso, quando ele diz aqui, no verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo aqui, posso. Ele está dizendo, ele, né? A palavra de ordem para os filhos de Deus, e a Bíblia nos manda nós crermos, tudo posso, todas as coisas, ou tudo eu posso por meio da fé. E aqui, em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Em João 14:13, Marcos 11:24, tudo que pedimos é nosso. Ao próprio Jesus está dizendo o que há de nos dar, porque nos pertence. E 1 Coríntios 3:21, também tudo é nosso. Paulo ressalta isso. Mas ele diz aqui, posso, quer dizer, no entendimento de Paulo, que a sua possibilidade de possuir não está nele. Não está nele. Quando Paulo diz posso, quer dizer, a minha possibilidade em Cristo, eu posso. Eu posso. E é comum nós ouvirmos também, né, eu já tive a oportunidade de compartilhar os irmãos sobre esse assunto, e essas palavras, é muito comum alguém se expressar, não só no nosso meio, mas fora da igreja. Não sei, e por não saber, não se dispõe a aprender e a querer. Não consigo, porque nunca tentou e não tem o desejo de se dar bem. Não posso, estou limitado por motivos A ou B ou C. Não vou, não quero. Sempre há um não. E é preciso que a gente possa avaliar a nossa conduta
primeiramente de filho de Deus, de servo, segundo como a natureza humana que nós temos. Por quê? Porque é muito comum nós, diante das circunstâncias, criarmos uma situação e já se colocar vencido. Não há como reverter, não tenho mais condição, não é possível. Quer ver? Abro um parênteses aqui. Quando o médico dá um diagnóstico, Deus capacitou os médicos, Deus deu ao médico inteligência suficiente para que ele se torne um instrumento nas mãos de Deus, mesmo alguns não tendo este entendimento, mas ele não é Deus. Não é Deus. E quando alguém com certa supostamente autoridade diz o não, está dentro da esfera humana de conhecimento, mas a graça de Deus transcende isso aí. Por isso que Paulo está dizendo aqui que o fato dele dizer que ele pode, ele está dizendo que a possibilidade que ele tem está em Deus, em Cristo, e não nele. Agora, a gente percebe também, olhando para o outro lado, a gente pode, né, é uma linguagem nossa e é fácil. Eu posso amar, posso perdoar, posso esquecer, posso vencer o pecado, posso libertar os vícios, ser liberto do vício, posso, né, ser sal e luz da terra, e posso ser diferente do que eu sou. Dentro da natureza humana, do intelecto, primeiro entendimento, eu posso. Segundo, é nós buscarmos a graça de Deus para que eu possa exercer o poder que há nele em minha vida. Então, Paulo, quando ele expressou que ele podia, é porque ele tinha entendimento que o poder que Paulo tinha estava em Cristo e não nele. Veja o que Paulo diz também: posso naquele, isso quer dizer, naquele, não em mim, naquele que dá capacidade para que ele consiga o que a fé dele está sinalizando, mas por meio da graça. Onde está o segredo da nossa capacidade? Não está em nós, mas está no entendimento que deve existir em nós. Porque se não houver este entendimento, nós não teremos a capacidade. A nossa capacidade de nós alcançarmos e conquistarmos está em Cristo. Quando Paulo diz, posso, que é a nossa capacidade estar nele. Em Cristo, o que é que diz João, capítulo 5, 15, verso 5? João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Sem mim, nada podeis fazer. O fato de nós existirmos por nós mesmos, não temos como dar fruto. Fruto no sentido que o nome do Senhor seja glorificado. É preciso que aquele que permanece, esse permanecer está
no entendimento do dever de permanecer em Cristo. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 15, 57, graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vitória não está em nós. O fruto que nós geramos não está em nós mesmos. Só é possível através de Cristo. E Paulo, com muita propriedade, diz isso, né? Que a nossa capacidade de gerar frutos e de conquistar aquilo que estamos necessitados está nele, no Senhor. E podemos também entender que Paulo diz: com Cristo posso todas as coisas. Em Cristo não temerei. É interessante a gente refletir sobre essa postura de Paulo. Paulo, ele está destacando isso aos irmãos da igreja de Filipos. E Paulo, ele foi humilhado, desprezado pelos líderes religiosos e até mesmo por algumas igrejas que não contribuíram, não ajudaram. Não estou dizendo que todas, mas houve algumas igrejas que foram omissos, alguns irmãos. E Paulo, ele passou momentos difíceis. Mas ele diz que, apesar de todos os momentos difíceis, apesar das circunstâncias bem adversas, e que jamais ele pensou em passar, mas ele tem um coração agradecido. E ele tem um coração ao ponto de nos fortalecer. Paulo termina esse versículo dizendo: me fortaleço. Em quem? Em Cristo. Ele começou e terminou em Cristo. É um versículo pequeno, mas de muita propriedade. É Jesus quem nos fortalece. Ele é a nossa força. Veja o contexto de Paulo: preso, perseguido, rejeitado, diante das dificuldades, passou carência de afeto, carência financeira, alimento. E Paulo diz: eu conheço tudo isso aqui, tanto a escassez quanto a fartura, mas nada disso me abalou, ou abalou a minha fé em Cristo Jesus. Nada. E ele consegue dizer, quando ele diz: não há limites para a nossa possibilidade, nossa capacidade está em Cristo. Irmãos, a nossa vida cristã, ela é muito curta. Se você parar aqui, se eu lhe fazer uma pergunta: qual foi o nome do seu avô? Você vai fazer um esforço e facilmente você vai dizer. Do seu bisavô, você vai ter mais dificuldade. Do seu tataravô, aí é que você não vai conseguir. Então veja que a nossa vida, daqui a com certeza 50 anos eu não vou estar aqui, né? Com certeza, daqui a 50 anos. E 2 ou 3 aqui não vão estar aqui, né? Mas eu creio que uma boa parte vai estar. E um dia eu vou lembrar de cada um de nós, daqui a 50 anos. E o que é 50 anos, irmão? Não é nada. Nós estamos falando do apóstolo Paulo há quase 2.000 anos atrás, ou seja, 1900 e pouco, né? Anos atrás.
no primeiro século. Nós estamos falando porque a palavra que nós temos, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo diz a Timóteo, toda a Escritura ela é inspirada. Então, a vida de Paulo foi usada por Deus para que ele pudesse escrever a nós e dizer para nós, na pele, que nós podemos muita coisa. E Paulo diz, eu posso tudo, tudo eu posso, não nele, mas em Cristo. Só que este poder que Paulo afirma é para nós crermos que é sim, porque o próprio Jesus diz, se creres, se tudo que pedirdes, crendo receberei. Este entendimento da fé, ela está alicerçada também na graça, na soberania de Deus. Soberania de Deus. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Deus não atendeu a oração de Paulo tirando o espinho na carne, que nós não sabemos que espinho na carne é esse. Mas Paulo soube manter esta fé na graça de Deus. Na graça de Deus. Então, mesmo diante de qualquer adversidade, dificuldade que você tenha, que nós venhamos ter, estejamos convictos que Deus está conosco, em Cristo Jesus, sabendo também que tem muita coisa, nos cabe manter a fé, alimentar a fé, exercitando a fé na nossa vida diária. Não nos deixemos ser abatidos por momentos adversos do nosso dia a dia. Não. Não se deixe ser abatido por um incidente, por uma fatalidade, por uma circunstância momentânea, seja curta, média ou longa. Não se deixe ser abatido. Mas mantenha a fé em Cristo, sabendo que muitas coisas você pode. Paulo, quando disse, posso todas as coisas, ele entendia que a graça ela tem que estar alicerçada na fé. Então, o que nos cabe, irmãos, como crentes em Cristo Jesus, é que nós não devemos ter medo. Medo é a ausência da fé. A prudência, não. A prudência é o ensinamento da palavra. O medo é criado na natureza humana. Foi o indivíduo, o homem que criou o medo. Lá no Jardim do Éden, quem escondeu Adão? Ele próprio, porque ele teve medo. Esse medo ali está embutido na omissão da ordenança de Deus, desobedecendo a Deus. Então, o medo é criado, está na mente humana, na natureza humana, não pertence ao propósito de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos trazendo para a nossa vida o medo, quando se deve trazer a prudência, o temor. E Paulo, em momento algum da sua caminhada, ele teve medo. E nem tampouco demais discípulos tiveram medo. Medo, não. Foram prudentes, sensatos, mas o medo não estava na vida deles. E o maior exemplo é de Jesus. O maior exemplo. Saindo da ceia, foi ser entregue para ser crucificado. Então, não tenha medo das circunstâncias e das adversidades que muitas vezes nos aparecem. Vamos manter a fé
na certeza de sermos atendidos. Na certeza. Seja qual problema você tem aí ou venha a ter, qualquer situação difícil que nós venhamos passar ou está passando, creia que você pode em Cristo Jesus reverter qualquer quadro que esteja lhe causando desconforto, incômodo. Basta você ter entendimento e buscar em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça por meio da sua graça. E que em Cristo, cada vez mais, sejamos mais do que vencedores. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor e vamos agradecer.